Saudações a todos, com alegria a gente retorna nesse espaço para dividir nosso estudo dessa revelação, dessa doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos auxilia na nossa jornada evolutiva. Hoje nós vamos falar do capítulo da fé que transporta a montanha. Nós vamos falar sobre a fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. Emmanuel, em seu livro Deus Conosco, psicografado pelo nosso Chico, colocou uma página intitulada Divinas Virtudes. E ele nos traz assim: seja a fé a nossa lâmpada, seja a esperança o óleo que nos sustenta a claridade de cada dia, e seja a caridade a nossa manifestação incessante através da marcha, porque as três divinas virtudes são as filhas diletas do amor que Jesus nos ensinou. Mestre querido, assim, Senhor, através dessas palavras tão grandiosas, Senhor, de nosso Emmanuel, mostrando para a gente a importância dessas virtudes que nascem do amor, Senhor, que nós possamos então discorrer sobre esse assunto, nos ajudar, ajudando também a todos os nossos irmãos. Que a espiritualidade que nos acompanha, bem como a espiritualidade do nosso núcleo de estudos espíritas Chico Xavier, estejam presentes nesses momentos, não só da palestra em si, Senhor, mas daqueles que vão a assistir. Em Teu nome, em nome da espiritualidade da casa, mas sempre em nome de Deus, iniciamos então as nossas reflexões. Graças a Deus, Senhor. Então nós vemos, como Emmanuel já tinha percebido e como nós precisamos entender essas virtudes para progredir, para viver o amor na sua essência. Porque o amor na sua essência, que é essa essência que foi deixada em nós, ele brota, ele nasce exatamente por essa certeza, essa centelha de fé que temos dentro de nós. Mas os espíritos colocaram para a gente, foi gravado no livro, por Caibar Schupter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a seguinte ideia: que religião é um corpo vivo de ação permanente em que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. Religião é um corpo vivo de ação permanente em que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. É exatamente através da religião que a gente tem contato primeiro com essa centelha, com essa certeza, com essa fé inata em muitos, e que alguns hoje já podem, refletindo, já podem pensando, já podem entender melhor. Kardec deixa para a gente que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra,
Fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós sabemos que existe a fé dos homens, que existe uma fé religiosa, mas já conseguimos compreender que através dessa análise de certa forma contínua no nosso dia a dia, através das observações dos fatos, nós entendemos melhor por que cremos, por que sabemos. Não sei se todos conhecem, mas nós vamos voltar a narrar para vocês uma história bastante bonitinha, né? É uma história de fé forte que representa exatamente essa certeza inata em alguns dos nossos irmãos ou em nós mesmos. A história chama-se O Tapetinho Vermelho, de autor desconhecido. Uma pobre mulher morava numa humilde casinha com a sua neta, que estava muito doente. E vendo que, apesar dos seus muitos cuidados e remédios com ervas, a pobre criança piorava, resolveu ir caminhando por 2 horas até a cidade próxima em busca de ajuda. Ao chegar no hospital público da região, foi aconselhada a voltar para casa e trazer a neta para que esta fosse examinada. Quando voltava, desesperada por saber que sua neta não ia conseguir nem mesmo se levantar da cama, passando em frente a uma igreja, apesar de nunca ter entrado em uma, por ter muita fé, resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão em oração. As senhoras receberam a visitante e, após se inteirarem da história, convidaram-na para se ajoelhar e orar pela criança. Após quase 1 hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão ao Pai, as senhoras já se levantavam quando a mulher disse: "Eu também gostaria de fazer uma oração." Vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras retrucaram: "Não é necessário. Com as nossas orações, com certeza sua neta irá melhorar." Ainda assim, a senhora insistiu em orar e começou: "Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Deus, assim eu gostaria que fosses lá para curá-la. Deus, pega numa caneta que eu vou dizer onde fica." As senhoras estranharam, mas continuaram a ouvir. "Já tem caneta, Deus? Vai seguindo o caminho daqui de volta pela estrada e quando passar o rio com a ponte, entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá bom?" Nesta altura, as senhoras se esforçavam para não caírem em risadas, mas ela continuou: "Seguindo por mais uns 20 minutos, tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando que não tem cachorro." As senhoras começaram a indagar-se com a situação e ficaram incomodadas. "Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho, na entrada. O senhor pega a chave e entra e cura minha neta, tá bom? Mas olha, Deus, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo por baixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando chegar em casa." Nessa altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que não era assim que se deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e Deus com certeza
iria ouvir suas preces. A mulher foi para casa um pouco desconsolada, mas ao entrar na sua casinha, sua neta veio correndo para lhe receber. Minha neta, estás de pé? Como pode? E a neta explicou. Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora. Voltando, no entanto, entrou um homem muito alto com um vestido branco ao meu quarto e mandou me levantar. Não sei como, eu simplesmente me levantei, vovó. E quase em pranto, a menina continuou. Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que ir embora. Mas, vó, ele deixou um recado para a senhora. Pediu que avisasse que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que essa é apenas mais uma história de tantas e tantas e tantas criaturas, né, que têm essa fé inata, essa fé que não se dobra a nenhum tipo de desconfiança, ela existe e pronto, né? Certa vez eu creio que outras pessoas também estiveram com o nosso irmão, nós fomos visitar seu Amazonas Hércules, leproso que vivia na colônia de Curupaiti. Ele muito mal foi questionado sobre como estava, como passava, como se sentia, e disse: o corpo, a matéria, esse aqui, essa máquina, não anda muito bem, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Ou seja, essa certeza absoluta, né, de que ele podia viver em espírito e que a alma dele estava com Deus, essa certeza, essa fé lhe davam então forças para prosseguir em sua caminhada. É exatamente a fé que nos traz alimento para nossa alma. Todo ser precisa ter essa certeza dentro de si. Mas muitas pessoas vivem com fé sem nem parar para observar sobre essa virtude. E aquele que não entende, ou aquele que não a tem, ou aquele que desconfia por causa da dor, por causa de alguns sofrimentos da vida, porque passou por alguns dissabores que os tornam descrentes, de uma certa forma, não colabora, não contribui com a própria vida para que ela seja. Ele não colabora, ele não estabelece uma troca energética, né? Porque a fé é exatamente uma energia em ação entre o mundo, entre nós encarnados, entre nós espíritos e o universo como um todo. Por isso, a necessidade da gente da reflexão. Por isso, a necessidade de nós entendermos que ela pode ser fortalecida, que ela pode ser engrandecida, que ela pode se desenvolver, né? Você, a partir do momento que reflete, que entende que tudo na natureza obedece a uma lógica divina, você naturalmente confia e segue, exatamente como Emmanuel também nos coloca, né? Que a gente precisa orar para se conectar com a divindade, né? Através, a gente
só se conecta através dos nossos amigos espirituais, né? A gente se entrega às necessidades que a vida nos proporciona. Vamos então ao serviço e com confiança naquilo que a gente estabelece através da fé, muitas das vezes pelo curso da oração, a gente se fortalece e vai então trabalhar na confiança de que vamos receber aquilo que for necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto espírito. A fé é a força da vida. Um ser que está doente, uma criatura que está apagada, uma pessoa que está na obscuridade, não tem forças para viver. Então ela precisa de fé. Quantas das vezes nós vamos atender a pessoas adoecidas, a pessoas que estão com problemas obsessivos, a pessoas que estão perturbadas, e elas precisam exatamente das palavras, como nossos espíritos irmãos colocaram, das palavras que nos esclarecem na razão da nossa vida, né? Tudo, quando a gente estabelece uma comparação com a natureza, o que nós somos? Nós somos natureza, né? Nós passamos pela fieira natural, evolutiva, do minério, do vegetal, do animal, né? Em todas essas etapas da nossa evolução, nós estivemos quais espíritos em crescimento, obedecendo à vontade do Pai, à vontade da natureza. Então, se nós observarmos uma planta, uma árvore que dá frutos, o que a gente observa ali? Que ontem ela foi semente, né? Ela precisou do tempo para crescer, para passar, para explorar, para surgir acima da terra, né? Para romper com todo aquele esforço natural de uma planta, ela eclode, né? E cresce sobre a terra, né? Se tornando no desenvolvimento natural, ela cresce, ela reproduz, né? Ela vive centenas de anos, ela dá frutos que nos alimentam. Quando a gente observa a importância da água, né? Que hoje nós podemos reter, hoje nós podemos colocar em reservatórios para nos atender, né? Que nós utilizamos de outra a potência da natureza, que é o fogo ou a eletricidade, para que ela congele, para que ela aqueça. Quando nós observamos tudo na natureza, quando nós observamos a própria lei de destruição que renova toda a natureza, nós temos que nos curvar diante da certeza absoluta de que existe algo nos dirigindo, algo nos guiando e que nos espera para o seu próprio aprisco através da nossa evolução e do nosso esforço, que é Deus, nosso Pai. Se Deus, se nós como pais, né, se nós como irmãos, se nós como filhos já procuramos dar ao nosso próximo o melhor,
né? Se nós já conseguimos entender a importância do auxílio, se nós como pais, né, damos ao nosso filho que pede um pão, nós damos esse alimento, o que dizer então de Deus, Pai amantíssimo e perfeito? Então, nós procuramos observar que através dos ensinos de Jesus, quando Jesus coloca pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra. Qual aquele que dentre vós dá uma pedra a um pão que pede o filho? Ou se pedir um peixe, dará uma serpente? Se vós, como sois, dá coisas boas a seus filhos, o que dizer de Deus? Ajuda e o céu te ajudará. É um princípio natural da vida. É um princípio natural, ou seja, princípio da natureza, né? Quando a gente observa esses ensinos, a gente percebe então que a gente, de uma forma ou de outra, está estudando sobre magnetismo, né? A gente está atraindo para nós tudo aquilo que é necessário para que a gente receba. Agora, se a gente não tem ação nenhuma, se a gente espera apenas que caia do céu sem nenhum tipo de esforço, né? Essa crença, ela tem que ser ativa. Essa fé, ela precisa ser movimentada. E é aí que a gente entra na questão da esperança. Por quê? Porque a fé, sem a esperança no sentido de esperançar, ela é algo que não vai nos atender a nada, né? Que não vai nem mesmo nos trazer conforto na hora das dificuldades da nossa vida. Porque nós precisamos esperançar entendendo hoje em dia que existe a lei de causa e efeito. Então, se nós batemos várias vezes na porta e ela não se abre, mas se eu entendo que Deus é nosso Pai, é justo, poderoso e bom, se a porta se abre para alguns, por que ela não se abre para mim? Eu sou diferente em alguma coisa? Não. Eu tive outras existências, né? Eu tenho razões para entender que provavelmente eu não abri a porta para aqueles que me pediram. Eu tenho outras razões para entender que provavelmente eu não fiz por onde receber a cura que eu tanto espero. Eu tenho razões para entender por que eu não tenho o trabalho, a família, a vida que eu tanto almejo, em algumas vezes que eu observo outras criaturas possuindo. Então, dentro desse raciocínio, dentro dessa observação, a gente vai ver que as leis da vida, elas se estabelecem em nós através do desenvolvimento contínuo da fé que nos leva a esperançar. Não é esperar, é esperançar no sentido de ter a certeza de que a gente vai agir para que haja então a resposta que tanto a gente precisa. Emmanuel coloca que a fé e a esperança muitas das vezes se confundem, mas que existe, ele consegue estabelecer em O Consolador, na questão 257, uma divisão muito perfeita da fé
e da esperança. Chega a ser mesmo até poético. Emmanuel coloca que a fé é qual o sol. A fé é qual a luz do sol, a iluminar tudo e todos, e que a esperança é qual a luz da lua. Então, nós percebemos que para haver esperança, a gente precisa da luz do sol. Uma reflete a outra, que nós precisamos ter essas luzes divinas dentro de nós. E aí então ele coloca que, que Jesus, né, nos ensinou através das suas palavras, através das suas ações, a maior de todas as ações, que é o amor em ação, que é a caridade. Então, a fé, a esperança e a caridade são três virtudes que elas precisam se encaixar, elas precisam caminhar juntas para que a gente esteja vivenciando o amor. Amor que muitas das vezes não será correspondido. O amor que muitas ações não será compreendido. O amor que vai dar e muitas das vezes não vai perceber ou sentir a gratidão. Mas isso não importa, porque a vida é contínua e nós já sabemos, e nós já percebemos isso. Então, nós vamos ter a fé, nós vamos esperançar e nós vamos cumprir diuturnamente, porque até dormindo nós podemos estar em trabalho a serviço do bem. Trabalho, toda aquela atividade útil, né, que nós podemos ter com atenção, né, observando que tem por que a gente limpa uma casa, por que a gente lava uma roupa, por que a gente desenvolve programas de computador, por que a gente age o tempo todo, aquela caridade que não é só a ação no bem pelo próximo ou através de um alimento que se dá, a caridade de servir, de atender, de cumprir os deveres naturais da vida com amor, com responsabilidade, né? Com carinho, com atenção, entendendo que nessas ações você está desenvolvendo o bem em si. Quando essa força natural, que é o amor em ação, estiver em nós, nós poderíamos saber que nós temos a força divina em ação dentro de nós. E como isso nos fortalece. Ou seja, é uma troca, como nós já colocamos aqui, é uma troca contínua, né? Nós estaremos sendo fonte, nós estaremos sendo fruto, nós estaremos sendo abrigo, nós estaremos levando beleza à vida das pessoas. Fonte, porque através de nós as pessoas podem obter alguma coisa. Abrigo, porque a gente acolhe, né? Porque a gente ouve, porque a gente estabelece através das nossas ações, Jesus em nós, ele vai se esparzir, que era isso que ele colocou e que Paulo tanto lutou para que nós entendêssemos, né? Servir a Deus, servir a vida, servir continuamente a tudo e a todos, porque nós temos a certeza plena de que a vida continua e de que nós já queremos estabelecer
Nós já queremos conquistar um futuro melhor para todos nós, para nós mesmos, né? E isso então é algo natural. Irmãos, amigos, companheiros, nós vamos ficar aqui por hoje, na certeza de que, através dessas reflexões, nós podemos alimentar-nos e crescermos mais ainda, e que a espiritualidade, nossos amigos e anjos de guarda nos fortaleçam nessa jornada. Obrigada, graças a Deus.